nasci num lar bem estruturado, só que meus pais separaram, o meu pai caiu no vício, meu pai era médico, mas viciado, né? Vício, e o consumo, como ele tinha condição, o consumo era grande. Eu fui estuprado com 5 anos, né? Meu pai não voltou de um plantão, demorou para chegar e entraram dentro de casa. Eu acabei dormindo na sala, eu tinha 5 anos, meu irmão foi pro quarto e entraram, acho que não sei se para furtar, mas eu sei que eu fui estuprado ali. Eu fui contar isso com 18. De lá eu fiquei gago, não falava, até os meus 12 anos. O trauma que isso causou. A tua adolescência. Guardei aquilo até os 18. Mas assim, você não contou para eles após o fato acontecer? Não, contei que entraram, que furtaram a casa, mas não falei. Desde criança, naquela época eu já tinha, mas eu não gosto disso, sabe? Vamos falar que eu... Então eu criei aquilo e eu fiquei... E tentativa de suicídio com 8, de tomar medicação. Então, e eu tinha uma estruturação. Eu estudava em colégio bom, eu tinha uma estruturação. E aí, eu falar assim, hoje eu vejo muito isso. Eu falo, eu venci isso, né? Eu venci. Você se culpou ou culpou o seu pai pelo fato? Olha... Até os 18 anos, quando você decidiu contar, porque eu acredito que não é fácil, né? Meu pai morreu, eu nunca contei, para falar a verdade. Meu pai faleceu há 2 anos, eu nunca falei para ele diretamente. Eu fui falar com o meu irmão. Você revelou primeiramente para o seu irmão. Para o meu irmão, foi a primeira pessoa que eu sentei e conversei a respeito, né? Depois eu fui tratando. Então, seu pai faleceu e você... Não consegui sentar e falar para ele. Ele ficou sabendo através da minha campanha que eu soltei um vídeo e ele me mandou e falou, filho, muita força e tal. Mas eu não tive, assim, não consegui sentar e falar. Mas assim, você culpou muito o seu pai? Eu culpei, né? Turbilhão de sentimentos, né? Eu falo que você se culpa, né? No começo você se culpa muito e você culpa, o ser humano precisa culpar alguém, né? E aí, dentro disso, né? Eu fiz uma linha. A terceirizar sempre coisas. Né? Eu fiz uma linha. Eu mesmo, meu pai e principalmente Deus, né? Deus para mim virou um alvo, assim. Fiquei muito tempo nisso, né? A gente conversou. Deus também se tornou um alvo virou do seu alvo gigantesco, do seu ódio, né? E hoje eu entendo assim muito claramente que a gente vive num mundo onde coisas ruins acontecem e essa não é a vontade de Deus, né? Não é a vontade de Deus para nós, mas elas acontecem. Isso está... Em algum momento, né? Alguém passa por algo inesperado. E quando a gente sobrevive a isso, tem um propósito nisso. E hoje eu entendo o propósito nisso, né? Eu procuro sempre que eu estou num lugar falar a respeito, porque eu sei que teve muita gente... Na campanha a gente viu muito isso. Quando eu levava esse assunto num lugar, num local... tinha muita gente que vinha conversar comigo que não tinha contado para ninguém. Teve um cara que conversou comigo e falou, cara, nunca contei para ninguém. E foi alguém da minha família. E ouvir você falar isso, Ele conseguiu liberar aquilo. Ele falou, eu fiquei em clínica, eu me envolvi com droga e tal, e o foco sempre foi isso, cara. Sempre tive uma autodestruição, porque eu não aceitei e tal. Então, assim, eu acho que Deus usa as nossas feridas para tocar outras feridas, né? Assim, você estava falando sobre isso, eu estou justamente pensando sobre isso. Nenhuma ferida ela é em vão. Uhum. Aí cabe a sua decisão, né? De que caminho que você vai tomar com ela. Porque vai chegar uma hora que você vai ter que decidir. Para cá ou para lá, né? Vai deixar aquilo te mutilar até quando? Ou você vai ter que encarar aquilo, né? Acho que em algum momento você vai ter essa oportunidade na tua vida. Encontrar pessoas também que te ajudem nisso, né? Porque é muito louco assim, né? Quando a gente toma isso como propósito, a gente fala, cara, eu venci. E aí é o primeiro ponto para você cair, né? Que uma hora vem um baque. Né? E eu falo que a vitória... para qualquer trauma, né? E o ser humano, ele tem, né? E às vezes a gente acha que o nosso é maior, o do outro é menor. Só sabe da dor quem passa por ela, né? Quem passa por ela. E de alguma maneira isso sempre vai te afligir, né? E se você não entender que a vitória disso ela é diária e eu encontro a minha vitória em Deus, né? Assim, e do momento eu parei, eu falei, não, eu venci isso. Eu posso falar de peito aberto disso, eu posso... E uma hora eu vi assim, eu voltando para o mesmo processo de depressão que eu estava antes. E aí me fez ver também assim, né, que eu não venci porque... eu venci porque a gente diz, eu venci porque eu tive condições. Deus deu condições, eu atribuo muito a Deus, mas eu tive condições
E eu fico imaginando assim, né? A gente não pode lançar isso à sorte para as pessoas para crianças que podem passar. Por isso que eu gosto de trabalhar prevenção com criança. Porque, pô, eu lançar o que eu vivi, como eu venci, eu venci, então você pode vencer. Nem sempre. Você pega uma criança lá, que o pai que não tem uma estruturação familiar, que o pai é bandido, que a mãe é bandido, que o irmão está traficando, quem cuida dele é o tio, é a avó, que, pô, ele fica lá. Já pensou ele ainda ser estuprado, velho? Cara, você está provavelmente criando você está criando um monstro. Você vai criar alguém que vai... a resposta dele vai ser na fase adulta. De alguma maneira, ele vai tirar aquilo que ele viveu e ele vai corresponder. Sim. E você ou corresponde uma agressão gigantesca de forma muito positiva, a tua energia vai para ser muito grande, ou, velho, você vai responder aquilo lá de uma forma muito negativa. Rebelde, né? E aí você vai matar, aí você vai fazer a crueldade que você viveu. Você vai, de alguma maneira... É uma autossabotagem, né? Você se deixa transformar naquilo que você mais odeia. Você se torna aquilo. Aquilo é realmente... Uma hora você vai refletir, você vai dar reflexo disso. Você acaba se tornando alvo das suas dores, né? O cara que carrega muitas dores, ele se torna alvo das suas próprias dores e ele vai refletir isso em alguém. Porque nós somos assim. Terceirizamos sempre alguma coisa, né? Questão do que ele estava falando, que quando ele percebeu que ele venceu, ele de repente ele estava voltando aquele processo lá atrás. Não. Me explica um pouquinho melhor assim essa parte que, vamos supor, agora eu posso falar. Aí de repente você se pegou se martirizando novamente, por quê? Porque quando eu falo que quando a gente, o João viveu muito isso comigo, né? A gente constrói quando você leva algo que você viveu e você se coloca numa posição de eu venci, né? E você sai para falar a público, e me falaram isso uma vez, né? Principalmente na minha campanha, quando eu fui expor isso a público, cara, se você não trabalhar sempre isso aí uma hora vai ser uma queda para você, novamente. Sim. É que eu acredito que realmente as nossas curas, elas são feitas diariamente, pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pela nossa pronúncia. Literalmente, essa é uma faculdade sem fim. Para você evoluir é uma faculdade sem fim. E eu achei que não, É diária, né? Não, agora eu venci esse assunto, agora eu vou falar, e eu vou fazer, e eu vou falar, eu vou falar, eu não tô muito bem, mas eu vou falar porque eu já venci. E aí daqui a pouco isso começou a fazer assim, novamente. De um dia que eu fui falar e eu travei assim disso, sabe? Fui falar novamente disso, falei, é basicamente assim, né? Pelo pouco que eu compreendi isso para minha vida. É princípios. Princípios é a todo momento, diariamente, constantemente. Se você em algum momento deixar ele de lado, dar abertura para algo, aí é onde que os pensamentos eles vão te seduzir, vai te trair. Olha só, na hora que você já tinha falado várias vezes, você foi falar novamente, você percebeu que faltou algo, faltou firmeza, mas é porque em algum momento, às vezes, você caiu no automático, muitas das vezes sem a gente perceber, né? E é onde se sentiu aquela fraqueza. Mas o detalhe de toda mudança, de toda superação, é quando a gente se conhece, te dá o start de como recomeçar. Talvez não no momento, mas em questão de dias ou horas você vai encontrar uma saída. E quando falo para a gente se relacionar com pessoas boas, aí que está a questão. Porque aí você vai conversar com quem possa te ajudar. Se você for... Um doente não trata de outro doente, né? Essa é a realidade. Aí quando você encontra pessoas boas, dispostas a te ajudar, né? Tem pessoas que ela está disposta a ajudar quem passar pela frente dela, né? Ela tem algo a oferecer, porque ela entende que recebeu algo também. Fica tudo muito mais fácil.